Fala pessoal, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo para falar sobre um assunto que corriqueiramente as pessoas me perguntam praticamente todos os dias. Vamos falar hoje sobre fobia. Você tem ou conhece alguém que tem uma fobia? Antes de responder essa pergunta, eu quero explicar o que de fato é uma fobia. A fobia pode ser caracterizada, pode ser definida como um medo exacerbado. Quando alguém tem muito medo ao ponto de entrar em choque, entrar em um estado de pânico, em um estado assim muito desagradável, pode-se considerar que essa pessoa ela tem uma fobia. Mas Isaac, por que você está falando sobre fobia? Por que você perguntou se eu tenho ou conheço alguém que tem algum tipo de fobia? Nesse vídeo eu vou começar a explicar algumas coisas para você entender a sua mente, o seu cérebro e a partir daí poder reprogramar a sua mente. Será que é interessante? Será que vale a pena tomar consciência de como funciona a sua estrutura cerebral para a partir disso poder reprogramar a sua mente? E quando eu falo reprogramar a sua mente, você pode fazer isso por qualquer motivo. Hoje, especificamente, nessa aula, nesse vídeo, eu vou falar sobre como reprogramar a sua mente para se livrar de uma fobia. Então, eu já expliquei o que é uma fobia. A fobia é um medo exacerbado, é um medo incontrolável. E agora eu quero explicar como uma fobia é instalada no cérebro humano. Vou repetir. Como uma fobia é instalada, é programada no cérebro humano. Mas antes de eu explicar isso, eu gostaria que você deixasse nos comentários se você tem algum tipo de fobia. Fobia de rato, de barata, de altura, de falar em público, fobia de cachorro, de gato, de qualquer coisa. Você tem alguma fobia? Conhece alguém que tem algum tipo de fobia? Escreve nos comentários. Agora eu vou explicar como que isso é programado na mente humana. Tudo que você vê, tudo que você ouve e tudo que você sente, quando eu falo sente, eu estou falando do paladar, do olfato, eu estou falando do tato, da textura das coisas. Ou seja, tudo que você enxerga, tudo que você ouve e tudo que você tem de contato sinestésico é armazenado na sua mente. É isso mesmo. Quando você, por exemplo, está nesse momento me assistindo, está sendo armazenado na sua mente uma série de informações. Algumas informações, bem poucas, você tem consciência disso. Outras, a maioria, você não tem nem consciência. Por exemplo, se eu te perguntar, enquanto você me assiste, como que você está sentindo a sua perna tocar na cadeira, caso você esteja sentado, ou na cama, caso você esteja deitado? Antes de eu falar sobre isso, você tinha pensado nisso? Eu acredito que não. Mas mesmo sem você ter consciência disso, o seu cérebro o tempo todo está recebendo informações. Esse exemplo é uma informação sinestésica. Ou, por exemplo, você tinha consciência, antes de eu falar, da temperatura da sala a qual você está agora? Claro que depois que eu falei, você tomou consciência disso. Mas antes de eu falar, o seu cérebro já estava absorvendo isso. Está conseguindo entender? Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente é programado, é processado no seu cérebro. Então, como que uma fobia é instalada? É muito simples. Quando alguém, principalmente na fase de criança, mas não necessariamente sempre na fase de criança, quando alguém tem algum contato visual, auditivo ou sinestésico com uma experiência ruim, automaticamente o cérebro processa e o cérebro, na intenção de construir uma defesa para o organismo, ele programa-se como aquela experiência visual, auditiva
ou sinestésica sendo algo muito danoso, ou muito arriscado, ou muito perigoso ou perigosa para o ser humano. Exemplo, se você tem fobia de barata, por exemplo, se você, em um determinado momento de sua vida, você viu, ou ouviu, ou sentiu uma barata passar no seu corpo, você viu muito próximo de você, e aquilo dali te chocou ao ponto do seu cérebro se programar para, sempre que você ouvir, ver ou sentir uma barata, automaticamente o seu cérebro vai construir uma autodefesa para que você acredite que aquela barata é algo extremamente perigosa para você. E sendo muito perigosa para você, você vai manter distância. E você mantendo distância, você vai estar seguro. Você vai estar protegido. Isso serve para barata, isso serve para rato, isso serve para falar em público. Eu tenho um curso tremendo de oratória. E eu já ajudei centenas de pessoas a se libertarem, se reprogramarem para deixar de ter medo, de ter fobia de falar em público. Mas Isaac, me explica um pouco como alguém pode ter fobia de falar em público. Muito simples. Em determinado momento da vida daquela pessoa, ela viu, ela ouviu, ou ela experimentou, ela sentiu algo onde ela mesma falando em público, ou até mesmo dançando quando era uma criancinha, ou até mesmo vendo algum coleguinha na escola se apresentando e sendo criticado, sendo vaiado, tendo um feedback negativo, um feedback não bem entregue para aquela pessoa, o cérebro dela, através dessa visão, audição ou sinestesia, se programou para acreditar que falar em público é algo horrível, falar em público é algo perigoso, falar em público é algo desconfortável. E sempre quando essa pessoa ouve, vê ou sente a possibilidade de falar em público, ela cria um medo exacerbado. E esse medo foi construído baseado em algo que foi visto, ouvido ou sentido, para que ela esteja segura. Porque nesse contexto, a pessoa que tem fobia de falar em público, ela acredita que falar em público é algo muito ruim, muito assustador, algo muito desconfortável. Você conhece alguém assim? Conhece alguém que tem medo? Medo de câmera, medo de falar em frente a uma câmera, medo de falar em público, medo de rato, medo de barata, medo de altura. Por que alguém pode ter medo de altura? Em determinado momento da vida, teve uma experiência visual, auditiva ou sinestésica em uma altura, e naquele momento o cérebro programou-se. Claro que você não fez isso conscientemente, acredito que não. Então, de forma inconsciente, esse cérebro foi programado para acreditar que, estando em um lugar muito alto, essa pessoa pode cair, essa pessoa pode morrer, essa pessoa pode ter tontura. Não é mais ou menos assim? Quando alguém tem medo, tem uma fobia de altura. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque da mesma forma que o cérebro pode ser programado para ter medo, para ter fobia, a fim de proteger o indivíduo, esse cérebro pode ser reprogramado para deixar de ter medo. Uma certa feita, no meu curso de PNL, eu tive uma aluna que tinha pavor, tinha pânico, tinha muito medo de rato. Eu coloquei no slide a foto de um rato e essa pessoa não conseguia nem enxergar. Era muita fobia, era muito pânico. E através de uma ferramenta de PNL, essa pessoa conseguiu olhar para um rato. Lógico que uma pessoa normal não quer beijar ou abraçar ou ter um rato em casa, a não ser que seja um hamster, mas não é muito comum. Contudo, essa pessoa conseguiu se livrar de um desconforto mental, de pensar na palavra rato. Essa pessoa fazia uma fisiologia de muito nojo, de muito medo, de muito desconforto. Será que vale a pena aprender sobre reprogramação mental? Será que vale a pena você tomar consciência das coisas que são possíveis e que o seu cérebro já faz de forma inconsciente,
para que você possa reprogramá-lo da forma que você quer. Eu estou falando de fobia de bicho, de altura, de falar em público, mas acredite, eu conheço pessoas que têm fobia de ter um resultado positivo financeiro. Pessoas que têm fobia de tentar empreender. Pessoas que têm fobia de serem melhor. Será que vale a pena? Eu vou gravar um próximo vídeo falando ainda sobre fobia e ensinando algumas técnicas que podem ser utilizadas para você se libertar desse desconforto. Espero você na próxima aula.